Beleza, estamos gravando aí a aula. Então vamos começar. Bom, pessoal, fazendo uma retrospectiva rápida aqui, né, do nosso último bate-papo na quarta-feira da semana passada, nós entramos numa parte da história chamada de período entre guerras, que é uma parte bastante rica em acontecimentos, né, em fatos históricos, com muitas informações, e que trata de, grosso modo, dividido pelos historiadores, de dois períodos entremeados por um fato muito marcante na economia mundial, que teve um reflexo social e político muito grande, que foi a crise da Bolsa de Valores de Nova York, a crise do sistema capitalista, iniciado com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, grosso modo, esse período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1934, perdão, 1939, é um período dividido em duas etapas, sendo que no meio delas está a crise do capitalismo, 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que dá início à crise do capitalismo. Ok? No nosso primeiro encontro, nós dividimos então dessa maneira em dois períodos, período A, período B, e vimos que na primeira parte, na primeira fase, no primeiro decênio desse período, de 18 a 29, os países vitoriosos na guerra e com nitidez, né, os Estados Unidos, se saíram relativamente bem no processo de reconstrução das suas nações, graças a um acordo muito penoso para a Alemanha. Na verdade, não foi um acordo, foi uma imposição muito penosa para a Alemanha, o chamado Tratado de Versalhes, que, entre outras coisas, colocou a Alemanha numa crise econômica, financeira, social, política sem precedentes. Essa crise econômica que a Alemanha entrou estava, entre outras coisas, também ligada às indenizações de guerra que os alemães precisavam pagar aos franceses e ingleses, que muitos se utilizaram desse dinheiro para a reconstrução do seu próprio território em parceria com os Estados Unidos. Mas o crescimento francês e o crescimento inglês, principalmente nos 4, 5 primeiros anos do pós-guerra, até 1923, 1924, foi determinante para o crescimento dos Estados Unidos. Ou seja, a reconstrução da Inglaterra e da França, dois países aliados aos Estados Unidos, foi muito útil às empresas americanas, às empresas estadunidenses, que venderam em grande escala e abasteceram o mercado europeu com produtos estadunidenses de toda a ordem, de alimento a produtos industrializados, de manufatura a tecido, nesse processo de reconstrução. Foi então nesse momento que os Estados Unidos soube economicamente aproveitar a situação e dar um boom empresarial enorme, né, muito considerável na sua economia industrial. Então, os Estados Unidos sai de uma condição de um país pequeno economicamente, comparado aos países europeus, obviamente, para uma condição de superpotência econômica nos anos seguintes, né, na década de 20. E aí passa a dividir esse posto juntamente com outros países dentro da própria Europa. A própria Inglaterra se reconstrói, a França se reconstrói. Na América, os Estados Unidos passa a ser o país a ser seguido, né, no sucesso industrial. E no caso da Ásia, o Japão também passa por um processo de crescimento bastante acelerado, mas do Japão nós vamos falar depois, quando o tema for Segunda Guerra Mundial, ok?
Então, esse período do primeiro momento, nesse primeiro decênio, é um período muito positivo para esses três países, França, Estados Unidos e Inglaterra. O mesmo a gente não pode falar da França, da Itália e principalmente da Alemanha. Primeiro vamos falar da Itália. A Itália foi um país, como nós vimos, saiu da Tríplice Aliança no decorrer da guerra, logo no primeiro ano, em 1915, considerando que, se aliando aos aliados, né, a Tríplice Entente, ele lucraria mais do que ficando e assumindo uma possível derrota junto com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. A ideia estava correta, não é? A história mostrou que a vitória da Tríplice Entente, dos aliados, foi positivo economicamente para os vencedores, mas não para a Itália. Então, os ideais italianos não se concretizaram ou se concretizaram muito pouco. E a gente pode dizer que a Itália, o máximo que a Itália teve foi a anexação de 2 territórios ao nordeste da Itália, na região já continental, em cima da bota, Istria e Trentino, que não haviam sido unificadas no processo anterior de unificação, em 1817, de tal maneira que a unificação italiana se concretiza a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1818 e 1819, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Tirando isso, muito poucos italianos ganharam e, obviamente, enfrentaram um processo de reconstrução com pouca ajuda, o que colocou a sociedade italiana numa condição bastante precária, como, obviamente, estavam também outros países da Europa. Muito bem. Quando estoura a crise de 1929, essa situação que estava crítica já para alguns países piora. E é nesse interim, né, nesse momento, um pouco antes da crise de 29, 3, 4 anos antes, e depois da crise de 29, até 32, 33, 34, que aparecem grupos políticos com uma ideologia muito própria e que ia de encontro e de choque com tudo que se pensava até então sobre política dentro da Europa liberal do século anterior. E eu estou falando, obviamente, do nazifascismo, dos estados totalitários, dos grupos totalitários, da ideologia totalitária, que é o que a gente precisa aprender aqui, né? Entender o que é o fascismo e o nazismo como evento histórico, e aí nós estamos falando do governo do Mussolini e do governo do Hitler. Isso é história. Nós temos os fatos históricos que comprovam tudo o que foi feito, tudo o que deixou de ser feito e tudo o que como foi feito, ok? E outra coisa é a discussão filosófica, a discussão ideológica do tema, que aí envolve, ou inclusive outras disciplinas, como a filosofia, a sociologia, que contribuem bastante para o entendimento do que foi o fascismo, do que foi o nazismo, ok? Bom, a verdade é que tanto o nazismo quanto o fascismo, bem como a ascensão política partidária dos nazistas e dos fascistas através do Hitler, primeiro através do Mussolini, né? E em 19 ainda, 1919, 1920, 1921, e depois com Hitler em 1933, uma década depois. A verdade é que essa ideologia acabou se mostrando uma ideologia vencedora dentro daquele contexto de ideologias que se enfrentavam naquela época, e eu estou falando, obviamente, da ideologia capitalista liberal, que era a que estava em vigor dentro da Europa,
da ideologia fascista que estava nascendo gradativamente, ganhando corpo, muito alimentado pela crise social que a Europa passava, e do socialismo, que era uma ideologia também muito recente, mas que desde 1917, ainda na Primeira Guerra Mundial, também ganhava corpo e adeptos dentro da Europa e dentro da própria Alemanha e dentro da própria Itália. Né? Vamos lembrar que o socialismo ele aparece como uma ideologia social, ou seja, uma ideologia coletiva, portanto, né? Dizer que a ideologia social, eu quero dizer que a ideologia tinha um caráter coletivo, de pensar as coletividades, e não grupos de classes isoladas, como a burguesia, por exemplo, através do liberalismo, ou do liberalismo burguês, né? Para ser mais específico, mas é uma ideologia que, apesar de também muito nova, ganhava espaço, também alimentada pela crise social que aplacava a Europa, com a fome, o desemprego, a miséria, a crise econômica, né, que aplacava a Europa, principalmente no pós-guerra, próximo aí já da crise de 1929. De tal maneira, então, que eu estou apresentando para vocês três opções ou três ideologias que se colocavam muito claramente dentro da Europa: o liberalismo econômico burguês, o nazifascismo como propostas de regimes totalitários, e o socialismo, que disputavam um espaço dentro do cenário político. A gente conhece a história e sabe que a vitória coube ao nazifascismo, que muito habilmente, né, diga-se de passagem, conseguiu não só arregimentar a sociedade da época, utilizando de estratégias que eu vou mostrar daqui a pouquinho aí para vocês, mas também conseguiu reerguer economicamente, com planos econômicos muito vigorosos e eficientes, reerguer a economia alemã e a economia italiana da época. Okay? Então, nesse sentido, o Hitler e o Mussolini tiveram êxito, né? Porque conseguiram muito rapidamente, uma vez no governo, uma vez no poder, conseguiram muito rapidamente dar vazão, dar voz e resolver alguns problemas sociais que eram graves naquele período. Ok? Bom, como que eles fizeram isso? Através da adoção de práticas políticas que, de certa forma, caracterizam e explicam o que foi os estados totalitários. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um PowerPoint para a gente entender isso melhor, olhando aqui para olhando aqui para um slide. Deixa eu só fechar minha carona aqui. Mostrar aqui nesse slide como que... Era só um minuto. Aqui. Como que o Estado totalitário conseguia interligar uma série de atitudes, né, que, se por um lado fortalecia o Estado, por outro lado conseguia trazer a população para dentro desse Estado, né, formando, portanto, uma coisa única, né, criando uma identidade. O Estado totalitário ele foi muito eficiente na prática de criar identidade, percepção de pertencimento. Né? Isso foi muito importante. Bom, então começando aqui da região central superior aqui, governo centralizado, e andando pelo lado direito da tela de vocês, a gente consegue ver aí características. O governo é centralizado, está na mão do líder, está na mão do Dulce, está na mão do Führer, né? Que é aquele líder, uma espécie de pai, uma espécie de liderança militar, né? Uma espécie de provedor, muito próximo daquele sentimento monárquico ligado ao rei, aquele que tudo provê,
e de também o salvador da pátria, né? De certa forma, um populismo também, uma personificação do poder em torno da figura do líder, certo? A criação de um Estado militarista, mas não só de um Estado militarista, mas de uma sociedade militarista, que se expressa tanto na educação, a educação aparece aqui embaixo, educação rígida, então esse militarismo se expressa dentro da educação, as escolas se transformam em escolas militarizadas, mas também dentro da sociedade civil, no sentido que inaugura a delação como uma prática comum da sociedade civil, ou seja, a sociedade civil passa a ser uma sociedade policial, onde o vizinho da direita observa, controla e denuncia o vizinho da esquerda, correto? Na prática denuncista de delação, de vigília e de controle da sociedade civil. Expansão territorial com conquistas territoriais, unipartidarismo, né? Unipartidarismo. O partido é o partido do Estado, é o partido nazista, é o partido fascista, é o partido do líder. Nesse sentido, eles são antiliberais, né? E como já era de se imaginar, também anticomunistas. Aqueles 3 grupos ideológicos que eu citei ainda há pouco para vocês, ok? Sem dúvida nenhuma, o sucesso contínuo dos estados totalitários e do nazifascismo se deu à educação, ou seja, a ideologia nazifascista foi para dentro das escolas, treinando os jovens, né, as crianças, ainda muito cedo, a pensar tal como o fascismo e o nazismo propunham. O controle da propaganda, o controle da produção intelectual, o controle dos livros didáticos, o controle do rádio, o controle dos jornais, tudo isso também foram instrumentos, foram ferramentas, estratégias que colaboraram para essa educação que não estava só dentro da escola e nem afetava apenas os estudantes, mas toda a sociedade. Ok? Por último, o nacionalismo aqui em cima, extremado, que é aquela ideia de superioridade, né? O revanchismo, a superioridade ariana, o arianismo. Aqui vale também um detalhe: o arianismo é uma característica quase que exclusiva do nazismo. Os italianos não eram arianos e não eram antissemitas como foram os alemães, né? Que pautaram a sua trajetória dentro da Alemanha com uma clara e nítida perseguição aos judeus. Isso não aconteceu da mesma maneira na Itália, né? Nem de maneira semelhante, diga-se de passagem. Ok? Muito bem, queridos. Alguma dúvida por enquanto? Eu me empolguei aqui, falei demais. Alguma pergunta? As práticas de controle do Estado totalitário foram práticas difundidas em todo o planeta e o são até hoje, beleza? O próprio governo Vargas, que a gente não pode chamar de governo totalitário, porque ele não foi, possuía características totalitárias, como, por exemplo, o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava e fiscalizava através da censura tudo que era produzido em termos de propaganda no Brasil, a educação estatal, né? A educação da escola nova, a escola novista, que era uma educação forjada dentro dos princípios autoritários do governo Vargas, tá certo? Mas o governo Vargas, portanto, não é totalitário, ele é autoritário, ele foi um governo ditatorial. Existe uma diferença bem grande entre governo autoritário e governos totalitários. Isso é, claro, uma pesquisa futura para vocês entenderem isso aí um pouquinho melhor, tá bom?
Samuel está perguntando aqui, então o fascismo não teve nada marcante como a perseguição dos nazistas? Bom, mais marcante era impossível. Mais marcante era impossível. Houve uma perseguição, sim, mas não uma perseguição antissemita, né? Não era uma perseguição contra a, entre aspas, a raça, a etnia, tá certo? Não importando de onde a pessoa vem, de quem ela é mãe, de quem ela é pai, de quem ele é filho, que posto ele ocupa, se ele é inteligente, se ele não é inteligente, tá certo? A perseguição nazista foi uma perseguição antissemita, não ao judeu Sávio ou ao judeu Samuel, mas ao judeu como um grupo étnico, como um grupo social, religioso, étnico, derivado das sociedades semitas do Oriente Médio, né? Da Mesopotâmia. O povo semita vem da região do Oriente Médio, né? Tudo bem? Muito bem, meus queridos. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agora compartilhar o vídeo com vocês, beleza? Então, deixa eu só indicar aqui qual é o vídeo, porque eu não posso gravar o vídeo. Esse vídeo ele faz parte de um conjunto de vídeos produzidos pelo canal Leitura Obriga História, um canal que eu aconselho, já falei dele aqui. E quando eu dei aquela aula sobre fascismo, eu trabalhei um vídeo sobre o fascismo desse canal. Fica a sugestão para vocês seguirem o canal, muito bom, muito bem organizado. Esse canal serve como referência bacana aí para vocês. Esse vídeo que eu vou exibir hoje aqui para vocês, ele é um pouco diferente, ele tem uma outra pegada, ele vai falar sobre a ascensão do fascismo na Itália em particular. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um vídeo que a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver o vídeo novamente, mais de uma vez, inclusive, e fazer anotações, fazer um resumo, tá bom? É muita informação, então realmente vocês não vão conseguir observar. O que eu queria é trazer esse vídeo para vocês, porque na correria do dia a dia, estudar matemática, física, química, igual vocês estão, né? Às vezes uma informação passa batido, então eu acho sempre legal passar o vídeo aqui, que aí você entra em contato com o vídeo. Ah, esse serve, esse eu quero assistir, esse não me serve. Beleza? Alguma pergunta? O Cisco já me indicou aqui 5 minutos. Deve estar caindo a nossa aula aqui. Se vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. E a gente se encontra, se Deus quiser, na terça-feira da semana que vem. Beleza? Beleza, então, pessoal. Fiquem com Deus. Até terça.